Vida em Cristo, um itinerário quaresmal de crescimento nas virtudes. Esse é o tema do nosso retiro. Estamos dia a dia, com base no Evangelho, meditando a vida de Cristo e procurando desenvolver em nós as virtudes, fazer crescer em nós as virtudes. A Quaresma é uma travessia. Somos convidados à conversão, à passagem da morte para a vida, do pecado para a graça, da escravidão para a liberdade. A vida em Cristo supõe nossa identificação com Ele, supõe assumir a cruz com Ele, para ressuscitar com Ele. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, que esta primeira semana que nós concluímos do nosso retiro tenha sido verdadeiramente uma semana fecunda na oração. E vamos agora iniciar a meditação do domingo segundo da Quaresma, juntamente com os dias desta segunda semana. Quero recordar que é preciso ter coragem para perseverar na oração. Talvez os primeiros dias sejam muito empolgantes, mas é normal que com o passar do tempo nos venham as distrações, as outras responsabilidades da vida que nós queremos sobrepor à oração, ou até mesmo a preguiça, a falta de vontade. Nós todos estamos sujeitos a isso. É preciso perseverar. É um ato de coragem seguir nesse propósito diário de oração. A exercitação vai nos tornando sempre mais capazes, não é, da oração e sempre mais profundos na oração. Quero recordar ainda, tenha o seu lugar apropriado para a oração, um lugar que lhe favoreça o recolhimento, o silêncio exterior, para que haja o silêncio interior. Tenha sempre a palavra de Deus em mãos, a sua Bíblia, para a leitura atenta, para a meditação de cada passagem do Evangelho e procure cumprir aqueles passos, não é? Da leitura orante da palavra de Deus. Ler, meditar, contemplar, rezar, terminar com um propósito de vida. Muito bem. Nós, na oração, vamos cada vez mais deixando Deus entrar em nossa vida e tomar o comando da nossa vida. Muitas vezes queremos nos proteger contra pessoas e situações invasivas. Na oração, nós deixamos Deus tomar conta de nós. Ninguém precisa ter medo disto, porque Deus, quando entra na nossa vida, Ele não entra para nos oprimir. Ele não toma as rédeas da nossa vida para nos desorientar. Pelo contrário, nele nós temos a verdadeira liberdade e nele nós temos a reta via, o caminho reto, a clareza por onde devemos caminhar. Ele nos realiza interiormente. Mas, claro, este processo de deixar Deus entrar em nossa vida e tomar o comando dela requer a conversão, requer a mudança, o abandono do pecado, mudança de mentalidade, mudança de atitudes. Como eu posso crescer nas virtudes? Este tem sido um dos enfoques do tema do nosso retiro. Como crescer nas virtudes? Nós precisamos nos deixar educar para elas. Em primeiro lugar, tomar consciência. Preciso ser mais forte, preciso da virtude da fortaleza. Preciso ser mais prudente, preciso da virtude da prudência. Tomar consciência com base nas situações que vivemos no dia a dia.
me considero uma pessoa pouco justa. Então, constato que preciso crescer no aprendizado da virtude e da justiça. Constatar que nós temos necessidade de crescer nas virtudes é uma coisa inicial. Depois, evidentemente, olhar sempre a vida de Jesus. Nele, a plenitude do ser humano, está a nossa referência. Imitar Jesus é o caminho para crescer nas virtudes. E, ao mesmo tempo, nos ajuda muito olhar a vida dos amigos de Jesus, os santos, que assim são chamados justamente porque vivem uma perfeição de vida nas virtudes. Virtudes em grau heróico. Acontece na vida dos santos e santas de Deus. Tudo isso, os bons exemplos já vividos nas virtudes vão nos fortalecendo na busca delas. Na oração, nós devemos pedir a Deus: Senhor, conceda-me o crescimento nessas virtudes. Desse modo, nós vamos nos tornando sempre mais pessoas virtuosas. Meu irmão, minha irmã, crescer nas virtudes é um aprendizado. Nós somos, pouco a pouco, educados para as virtudes no caminho de Cristo. Neste segundo domingo do tempo da Quaresma, nós meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. É o episódio da transfiguração do Senhor. Transfiguração do Senhor. Já meditamos Jesus no deserto que vence as tentações. Neste domingo meditamos a transfiguração do Senhor. E a transfiguração é o acontecimento que nos ensina a identidade de Jesus, Messias, servo por amor. Antes de se transfigurar no alto da montanha, Jesus anuncia aos seus discípulos a sua paixão e morte de cruz. Podemos imaginar o que não significou este anúncio dado por Jesus aos seus seguidores. Quem gosta de receber uma notícia de morte? Ninguém. Certamente os discípulos assustaram e ficaram desfigurados quando recebemos uma notícia impactante de morte iminente. Aquilo nos perturba dentro e nos deixa muitas vezes desfigurados, abatidos. Ora, logo em seguida ao anúncio da paixão, Jesus leva Pedro, Tiago e João para o alto da montanha e se transfigura diante deles. Ao contrário da desfiguração diante da realidade da morte, a transfiguração é um pequeno sinal que Jesus permite aos seus apóstolos da ressurreição que o aguarda, da glória que o aguarda. Pois bem, ele é Messias servo, deve entregar a sua vida, passar pela cruz, mas vai ressuscitar, vencer a morte. E nesta vitória sobre a morte, ele nos arrasta a todos com ele. Esta é a mensagem do mistério da transfiguração. Poderíamos dizer, evidentemente, sem tornar jocosa a nossa análise, que é uma amostra grátis daquilo que aguarda Jesus e os discípulos. A transfiguração é já uma antecipação da glória pascal. E tudo isso Jesus faz para quê? Para fortalecer os seus seguidores, fortalecê-los na fé. Eles precisam crer na identidade de Jesus, Messias, servo. Fortalecer
na esperança, não ficarem desiludidos achando que a morte será um ponto final em toda a história. Esperar na promessa de vida que Jesus está dando a eles. Crescer, se fortalecerem na caridade, no amor, na medida em que devem perceber que o caminho da cruz e da entrega da vida não é aniquilamento, mas amor, amor-doação. Perceber a realidade da cruz e da morte como amor. Prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Pois bem, então, a transfiguração fortalece nos discípulos estas virtudes, fé, esperança, amor, caridade. Mas, eu já estou dizendo justamente, a transfiguração é também oportunidade de crescimento na virtude da fortaleza. É para que fossem fortes até o fim com ele que Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Naquela cena maravilhosa, naquela cena luminosa, lá estava Jesus envolto em glória e do seu lado, de cada lado de Jesus, Moisés e Elias. Moisés representando a lei, todo o Antigo Testamento que se cumpre em Jesus, Messias. E Elias, o mais santo dos profetas do Antigo Testamento, mostrando também todo o Antigo Testamento, todas as profecias antigas que se realizam em Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, que inaugurou entre nós uma nova e eterna aliança em seu amor. Como reagem os discípulos diante daquela visão maravilhosa? Eles ficam receosos, se sentem pequenos, caem por terra e sentem até a grandiosidade, diante da grandiosidade daquele acontecimento, um sentimento tremendo de pequenez. Eu poderia dizer, se sentem de tal forma pequenos que podem se sentir fracos diante da grandeza, da glória do Senhor. Mas eles gostam daquela visão. Tanto é verdade que Pedro, tomando a palavra, diz: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Vamos ficar aqui. Eles sentem a tremenda grandeza da manifestação de Deus, se sentem tão pequenos, mas se sentem seguros e amparados, envolvidos naquela luz transcendental. Pois bem, mas o desejo de Pedro não vai se realizar, porque não é o momento de descansar na glória, na ressurreição. Será preciso descer a montanha e retomar o caminho da vida. Será preciso enfrentar aquilo que Jesus anunciou, o caminho da paixão, da morte de cruz, para se chegar, então, ao mistério da ressurreição e da glória. Os discípulos sentem-se pequeninos diante daquela visão e, ao mesmo tempo, maravilhados. Eles querem a glória, mas precisam descer da montanha para atender ao ensinamento do Mestre. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. É preciso ouvir a voz do Pai. Este é o meu filho, escutai-o. Escutar Jesus
e colocar em prática o Evangelho requer de nós coragem. Para chegar à glória é preciso trilhar um caminho com Jesus. E é justamente isto que os discípulos, num processo de aprendizado, precisam realizar. Meu irmão, minha irmã, nós constatamos que a vida cristã requer a coragem, requer virtude da fortaleza. Precisamos muito da fortaleza, sobretudo nos nossos dias. Muitas vezes nos sentimos frágeis, inseguros, mergulhados em tantas dificuldades, pandemia, um mundo num contexto de guerra, a vida em situação frágil, situações de violência. O cristão passa pelo mundo fortalecido em Cristo Jesus. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça da fortaleza. São Paulo nos exorta: continuai firmes no Senhor. Naquela passagem de Filipenses 4, versículo 1. Precisamos ser fortes para enfrentar o caminho da cruz, não fugir dela, para morrer e ressuscitar com o Senhor. O que é a virtude da fortaleza? A fortaleza, nos diz o Catecismo da Igreja Católica, é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Ela afirma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa. Bela definição da virtude da fortaleza. Está lá no Catecismo, no número 1808. Ser forte para enfrentar as adversidades deste mundo. Atravessar as dificuldades sem perder a meta. A meta é a glória que Cristo alcançou para nós. O Senhor transfigurado nos dá esta visão antecipada daquilo que aguarda a cada um de nós. A vida vence a morte. O bem triunfará sobre o mal. É preciso acreditar. Unidos a Cristo, fortes em Cristo, vamos em frente. A virtude da fortaleza, esta força de que precisamos nos dias de hoje, não é uma força segundo o entendimento deste mundo, mas é uma força segundo Deus. Aos olhos do mundo pode ser que sejamos vistos como fracotes, mas na verdade é aquilo que diz São Paulo: quando sou fraco, então é que sou forte. É a força do amor que consiste em perdoar, perdoar até o inimigo. É a força da misericórdia, que consiste em dar sempre nova oportunidade para a vida se refazer, para a superação do pecado. É a força do serviço, não pensar só em si, pensar antes no próximo e colocar a vida a serviço, em atitude de doação, de entrega, como fez Jesus. Aos olhos deste mundo marcado pelo egoísmo, na sociedade do conforto e do bem-estar, talvez tudo isso seja fraqueza. Sutilmente, a sociedade de hoje nos ensina: pense só em você, cuide da sua vida, procure ter dinheiro e estar bem, estabilidade material e tudo o resto se resolve. Isto é ser forte segundo o mundo em que vivemos. Mas ser forte segundo Cristo é perder a vida, dar a vida por amor. E é nesse sentido que nós precisamos nos educar ou nos deixar educar para crescer na virtude da fortaleza. Olhemos a vida dos santos. Na vida dos santos, a virtude da fortaleza é uma virtude heróica.
Eles conseguiram superar grandes obstáculos. Olhemos para Santa Teresinha, nossa padroeira. Ela diz assim a respeito da fortaleza: às vezes, é verdade, o coração do passarinho se acha assaltado pela tempestade. Parece-lhe não crer que exista outra coisa senão as nuvens que o envolvem. É então o momento de alegria perfeita para o pobre pequeno ser fraco. Ó Jesus, como teu passarinho é feliz por ser fraco e pequeno! Que seria ele se fosse grande? Está aí outra fraqueza do passarinho quando ele quer fixar o divino sol, e as nuvens o impedem de ver um único raio, mesmo sem querer, seus olhinhos se fecham, sua cabecinha se esconde sob a asinha, e o pobre pequeno ser adormece, crendo sempre fixar seu astro querido. Esta passagem tão singela, poderíamos dizer, tão meiga, não é? Na linguagem de Santa Teresinha, na linguagem de uma infância espiritual, ela fala deste passarinho indefeso, frágil, que quer atravessar com o seu olhar as nuvens para fixar o sol, o divino astro. E mesmo quando o céu está nublado, este passarinho olha para o alto, em busca da luz. Assim somos nós, frágeis, pequenos, diante da tremenda luz de Cristo no Tabor da Transfiguração. Assim somos nós, pequeninos, mas nesta pequenez, amparados, envolvidos na luz de Cristo, é aí que está a nossa força. Deixemo-nos iluminar pela luz do Tabor da Transfiguração. Deixemo-nos iluminar por Cristo. Perseveremos na busca dele, assim como este passarinho. Ele também nos ampara, no dizer de Santa Teresinha. Que possamos refletir então, qual é a meta da nossa vida? O que nós buscamos, afinal? E diante dos sofrimentos deste mundo, diante dos sofrimentos da sua vida, como você reage? Desespero, fraqueza, desistência, revolta? Não. Diante dos sofrimentos, persistência, perseverança, confiança, entrega. Eis aí a força que nos fará atravessar toda dificuldade para chegar na glória com Cristo, para chegar na luz de Cristo. Que Deus nos encoraje e nos dê sempre mais esta virtude da fortaleza. Nós estamos em nosso retiro quaresmal, meditando o Evangelho de cada dia e pedindo ao Senhor a graça de crescer na virtude da fortaleza, de sermos cristãos imbuídos da coragem de Cristo. Hoje, segunda-feira desta segunda semana da Quaresma, nós meditamos Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. Somos convidados a experimentar em nossa vida a misericórdia. Sede misericordiosos, como vosso Pai que está nos céus é misericordioso. A palavra misericórdia significa, poderíamos assim traduzir, compaixão, ter piedade, compaixão do coração. Misericordis, cordis, como sabemos, é coração. Ter compaixão do coração do outro, do próximo, daquele que errou, daquele que caiu. Ora, meu irmão, minha irmã, ter misericórdia requer ser forte. Nos dias de hoje, muitas vezes, nos importamos somente com a nossa própria vida. Nos esquecemos das dores dos nossos semelhantes. Mais do que nunca é preciso ser forte para socorrer as necessidades do irmão. Olhar à nossa volta. Somente a pessoa que tem a virtude da fortaleza tem a coragem de ser misericordioso.
Que Deus nos fortaleça, nos dê esta capacidade. É demonstração de fortaleza quando, no meio das tribulações deste mundo, somos capazes de socorrer alguém que esteja enfrentando sofrimentos e que esteja passando pela dor. Minha dor muitas vezes é pequena diante do que os outros estão passando. Por isso, é preciso aproximar-se, fazer-se próximo do nosso irmão, da nossa irmã, como fez Jesus, o Filho de Deus, que assumiu a nossa humanidade e veio viver entre nós. Veio caminhar conosco e assim nos salvou. Que o Senhor Jesus nos ajude a crescer cada dia mais na virtude da fortaleza. Terça-feira da segunda semana da Quaresma, nós meditamos o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Nesta passagem do Evangelho, o Senhor exorta os seus discípulos a não serem como os mestres da lei e os fariseus. Eles viviam uma fé de aparência e uma fé permeada de privilégios. Se consideravam melhores do que os outros. Na verdade, somente na exterioridade. Na verdade, o interior deles estava longe de Deus. Os discípulos de Jesus devem ter a atitude do serviço. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve, porque quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. É preciso seguir o caminho de Jesus com coerência, interior e exterior. O que somos dentro, somos fora. Abandonando a atitude farisaica de uma religião permeada só de aparência. O que o Senhor quer é um coração aberto, humilde, disponível, entregue para o amor. E assim, meu irmão, minha irmã, esta atitude de serviço supõe que sejamos fortes. Não é simples servir. Não é simples buscar uma vida coerente, de doação. Talvez seja mais fácil nos fecharmos em nós mesmos, falarmos até coisas muito bonitas, palavras muito bonitas, ou então exortarmos as pessoas a viverem o Evangelho, a viverem a sua fé, a terem vida de igreja, de comunidade, mas tudo isso de modo muito artificial. Talvez seja fácil e até confortável só falar. Uma vida silenciosa, uma vida humilde, de entrega pessoal, constante e coerente, isso requer a virtude da fortaleza. Peçamos então ao Senhor a graça de termos esta coerência, a coragem de sermos coerentes no seguimento dele, de não sermos como os fariseus, mas verdadeiros, autênticos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Vamos seguindo o nosso retiro quaresmal e hoje, quarta-feira da segunda semana da Quaresma, somos convidados a mergulhar no Evangelho que está em Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. Esta passagem nos traz um episódio que é justamente marcado pela lógica deste mundo, de privilégio, de interesse. A mãe dos filhos de Zebedeu pede a Jesus aquele privilégio para os seus filhos, que pudessem se sentar um à direita, outro à esquerda do Senhor, na glória. E Jesus, evidentemente, responde que não cabe a ele conceder esses lugares e que é necessário mudar o modo de pensar e o modo de sentir. Na perspectiva do reino de Deus, não impera o privilégio,
não impera a concorrência, a disputa por levar vantagem. Não. Na perspectiva do seguimento de Jesus, no reino de Deus, prevalece a lógica do serviço. Quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Mais uma vez, escolher o último lugar, escolher as pequenas coisas como ocasião, como oportunidade de servir, requer de nós coragem. Isto vem nos acompanhando a meditação desde o último domingo. Para chegarmos à glória que Cristo prepara para nós, é preciso renunciar a si mesmo. É preciso abraçar a cruz. Não existirá a ressurreição sem a cruz. Assim, no cotidiano da vida, é preciso que entendamos que as conquistas na perspectiva da fé, do crescimento espiritual, do crescimento interior, só existem mediante a humilde renúncia de si mesmo. Este é o grande convite que a palavra de Deus vai nos fazendo ao longo desta semana. E é preciso, insisto, pedir ao Senhor a virtude da fortaleza, que é a coragem para assumir este caminho de renúncia e de entrega. Não andamos em busca de elogios, de privilégios, de postos, de cargos, de status. Não. Buscamos, sim, a entrega da nossa vida na perspectiva do amor-serviço. Este evangelho de hoje, então, está cheio, quando nós olhamos bem a fundo, de atitudes imaturas. 2 filhos que precisam da intercessão da mãe para serem bem-sucedidos. Uma mãe que deixa seus filhos crescerem querendo superprotegê-los. Outros discípulos que ficam irritados por se sentirem passados para trás, pois eles também queriam aqueles lugares de privilégio. Peçamos ao Senhor a maturidade interior, de não andar em busca dos privilégios, da projeção, da fama, da glória pessoal. Peçamos a Jesus esta maturidade de querer o que ninguém quer, a coragem de querer o que ninguém quer. Pensemos em Santa Teresinha novamente, ela que trilhou a via da humildade, a pequena via, amar a partir daquelas coisas mais triviais do dia a dia da vida. Amar intensamente a partir dos pequenos gestos, querendo aquilo que ninguém quer. Peçamos ao Senhor que nos dê esta fortaleza interior, que eu diria é uma virtude de maturidade do coração, de maturidade na vida cristã. Imitemos Cristo, que assumiu a cruz por amor. Na passagem de Lucas 16, versículos 19 a 31, que nós hoje meditamos nesta quinta-feira da segunda semana da Quaresma, encontramos uma parábola para a nossa meditação, para a nossa oração e contemplação. É a parábola do pobre Lázaro e do rico opulento, ou do rico epulão. Esta parábola nos leva a refletir a respeito das nossas atitudes quanto ao uso dos bens e quanto ao relacionamento uns com os outros, o relacionamento com o próximo. Os que alcançam neste mundo suas recompensas, muitas vezes às custas do sofrimento de outras pessoas, na outra vida padecerão males. Ao contrário, quem neste mundo, por força das muitas injustiças, sofreu males, na outra vida alcançará muitos bens, a recompensa eterna. A justiça de Deus
retira do lixo o indigente, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes, despede os ricos de mãos vazias e sacia de bens os famintos. Durante este tempo da Quaresma, meu irmão, minha irmã, estamos praticando o jejum, a oração e a caridade como forma de vencer o nosso egoísmo, a nossa tendência de querer ter estabilidade, de colocar a nossa segurança nas certezas deste mundo e nos bens, muitas vezes até desprezando o nosso semelhante. Aquele rico da parábola do Evangelho percebeu tarde demais que fora escravo do seu egoísmo. A nós é dado um tempo favorável de perceber que o egoísmo ainda está enraizado no nosso coração e que precisamos mudar. Para não agir na lógica da injustiça, da exploração, do desprezo do próximo, mas sermos capazes de um coração desprendido e sermos capazes da fraternidade, da partilha e de todos os valores do Evangelho que nos fazem semelhantes a Cristo Jesus. Que jamais nos aconteça sermos escravos do egoísmo. Se alguém neste momento é injustiçado e oprimido, procuremos não murmurar ou não nos revoltar. Não queiramos fazer justiça com as nossas próprias mãos ou compactuar com a injustiça pelo roubo ou violência. Não é deste modo que o Evangelho nos ensina a agir. Se somos alvo das injustiças deste mundo, com muita serenidade e perseverança na fé e no amor, vamos dando o nosso testemunho de superação, com fortaleza vamos superando estas circunstâncias, dando o nosso testemunho de amor, na certeza de que a justiça final pertence ao Pai. Ele fará acontecer neste mundo a verdadeira justiça. Peçamos ao Senhor que nos dê, portanto, mais uma vez, a virtude da fortaleza. Este é o pedido que vai nos acompanhando em todos estes dias. Sejamos fortes para vencer o nosso egoísmo. Sejamos fortes para praticar o amor, serviço, a partilha, o respeito pelo nosso semelhante. Já me ocorreu em algum momento da minha vida cometer alguma injustiça contra alguém, pisar em alguém para levar vantagem, enriquecer às custas do meu semelhante, cometer contra alguém uma traição que o prejudique, num espírito de competição injusta. Já me aconteceu isto? Neguei o pão de cada dia a quem me pediu? Meditemos sobre esta parábola que exige de nós a virtude da fortaleza e também o senso da justiça segundo Cristo. Nós hoje temos diante dos olhos, para nossa meditação, na palavra de Deus, a passagem que está em Mateus capítulo 21, versículos de 33 a 43 e de 45 a 46. É a parábola dos vinhateiros homicidas, assim é conhecida esta parábola, que na verdade é um resumo de toda a história da salvação. Deus sempre mandou seus enviados para anunciar a palavra de vida, para chamar o seu povo à vida nova, para chamar o seu povo a frutificar na justiça, no amor. Os profetas do Antigo Testamento foram rejeitados, foram mortos, e mesmo o filho do dono da vinha, referência
explícita a Jesus Cristo, foi rejeitado, espancado e morto em sua paixão e cruz. Os fariseus e sumos sacerdotes rejeitam Jesus Cristo. Assim, hoje, muitos há que o rejeitam e o perseguem do mesmo modo. Mas nunca podemos nos esquecer, nos diz ainda o Evangelho de hoje, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus, rejeitado pelos homens maldosos, torna-se a base, o alicerce de sustentação, ou ainda a pedra de ângulo, que sustenta todo o edifício, a construção, que sustenta a comunidade, a igreja viva, o povo de Deus. Isso pode nos parecer uma contradição. Como é possível que, sendo Cristo rejeitado e morto, manifeste a vitória da vida? Para chegar à vida é preciso passar pelo aniquilamento da morte? Isto é contradição, não? O exemplo da mansidão de Jesus, sua entrega confiante, por amor, aniquilou o circuito da maldade, desarmou toda a violência deste mundo. E o Senhor Jesus Cristo, manso como ovelha conduzida ao matadouro, nos ensina que esta é a melhor atitude para pôr fim ao ciclo da maldade. Todas as vezes que, como Cristo, não reagimos pagando violência com violência, não reagimos pagando o mal com o mal, experimentamos a superação da maldade e a paz. Pode parecer estranho. Alguém poderia me dizer, padre, mas isso é ser bobo dos outros e refém das situações de maldade neste mundo. Será que é deste modo, com passividade, que devemos agir diante das ações maldosas? Meu irmão, minha irmã, a lei da não violência é a lei do Evangelho. Jesus, que foi rejeitado e morto, superou a maldade na sua entrega por amor. Não é passividade, é uma decisão muito ativa e convicta, corajosa, forte, de não pagar o mal com o mal, mas diante do mal, querer o bem. Se por querer o bem e o amor vem a consequência da retaliação, da perseguição e da morte, mas isso ainda é melhor do que compactuar com o mal. É melhor sofrer fazendo o bem, mantendo-se no bem e na justiça, do que compactuar com o mal. E isso tudo não exige de nós fortaleza interior? Medite e reze na sua vida. É melhor pôr um ponto final nas situações de violência e de maldade, não reagindo do mesmo modo, do que fazer a maldade tornar-se uma corrente ininterrupta neste mundo. Peçamos ao Senhor que nos dê a fortaleza e, ao mesmo tempo, nos dê a paz. Hoje, 19 de março, nós interrompemos o período quaresmal, de certa forma, para, na liturgia, celebrar com solenidade São José, o esposo da Virgem Maria, patrono de toda a Igreja, espalhada pelo mundo inteiro. São José mereceu, no Evangelho, o maior dos elogios, homem justo. Significa que São José era temente a Deus. Este temente a Deus não significa que ele era permeado de medo em relação a Deus, não. O temor não é medo, mas reverência, respeito. Em seu coração estava somente o desejo de servir a Deus, de obedecer a Deus. É neste sentido o temor. Contemplando a figura de São José e de modo especial esta passagem do Evangelho
que nos é apresentada na liturgia, Mateus capítulo 1, versículos 16, 18, 21 e 24, nós reconhecemos neste homem justo todo o exemplo necessário para uma vida virtuosa. Ele era justo e prudente, homem humilde, temperante, homem forte em sua fé. Suas decisões foram sempre pautadas pela vontade de Deus. O silêncio de São José no Evangelho, percebam que, percorrendo as páginas do Evangelho, não encontramos uma palavra sequer de São José. O seu silêncio não é omissão. Ele silencia, mas age. Age prontamente para proteger Nossa Senhora e o menino Jesus. Protetor de Maria e de Jesus, São José o é também de toda a Igreja nos dias de hoje. Protetor da Igreja espalhada pelo mundo inteiro. As decisões e ações deste homem de Deus partem do seu amor e da sua fidelidade. Inicialmente ele não entendia muito bem o que estava se passando com Maria, não entendia aquela gravidez. Estava inclusive decidido a abandoná-la em segredo. Vindo posteriormente a saber que tudo era obra do Espírito Santo, avisado em sonho por Deus, acorda e toma uma decisão corajosa, a decisão de acolher Maria. Fez conforme o anjo lhe havia mandado. Acolheu sem medo a mãe e o menino. A prudência de São José nasce de sua obediência a Deus. A fortaleza em São José nasce igualmente de sua obediência a Deus. Peçamos hoje, mais do que nunca, a intercessão de São José por toda a Igreja, para que seja forte, forte segundo Deus. Uma igreja forte é uma igreja servidora do Evangelho, servidora do reino no meio do mundo. Uma igreja misturada com todas as realidades do mundo e da vida, presente na vida dos homens e das mulheres em todos os lugares, para dar testemunho do amor serviço. Esta é uma igreja corajosa, uma igreja fortalecida em Cristo Jesus. Peçamos ao São José a intercessão por toda a igreja, também a sua intercessão por todos os pais, a sua intercessão por todas as famílias, a sua intercessão por todos os que sofrem e são perseguidos neste mundo. São José, homem justo, rogai por nós.